Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. A Bíblia fala no livro de Salmo, capítulo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Essa é uma mensagem de conforto, de consolo aos servos do Senhor Jesus Cristo, aos servos de Deus. Deus, Ele não mantém a sua ira para sempre, mas porém, a Bíblia fala que é apenas por um momento. A sua ira dura só um momento. A Bíblia fala que o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Amados irmãos, nós sabemos que todos aqueles que quiserem viver piamente em Jesus Cristo padecerão e sofrerão grandes aflições. Essas são as marcas de Cristo, a qual todos os cristãos, servos de Deus, carregam consigo. As marcas de Cristo é padecer em meio a grandes tempestades, é padecer pelo Evangelho, é padecer sendo um homem justo diante de Deus, é você padecer por amor de Cristo. E nós sabemos que todos aqueles que serviram Jesus Cristo no passado, eles padeceram. Pedro, qual foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, que foi apedrejado, morreu, degolado. E todos os demais apóstolos, qual tiveram um fim de muita dor, eles passaram grandes aflições. Então Jesus, ele falou que não é o servo maior do que o Senhor. Irmãos, o que eu aprendo com essa lição? Ontem eu vivi isso na pele. Eu aprendo que Deus, Ele não mantém a sua ira para sempre. E Deus, em sua ira, Ele nos ensina. Eu entendo que Deus, em meio às nossas grandes lutas, Ele está nos ensinando alguma coisa. A luta não é para a gente ficar murmurando, nós não devemos ficar murmurando. A Deus, porque me trouxeste aqui neste deserto para morrer? Deus nos trouxeste aqui para quê? Para padecer? Não. Então Deus fez que aquele período de tempo que o povo caminhou no deserto durasse por 40 anos. Porque era grande a murmuração daquele povo. Era grande a ingratidão daquele povo. Então quando Deus nos leva para passar por uma prova, Deus permite o diabo e os demônios virem nos tentar, é para a gente buscar mais. Não é para a gente ficar questionando, não é para a gente ficar murmurando o porquê. Ah, não deveria ser assim, eu não podia ter feito assim, não. É para a gente, de fato, refletir e aprender com nossos erros, aprender com as nossas falhas, aprender com as lutas, aprender com as diversidades. E Deus nos sustenta para que nós possamos vencer as adversidades e depois dela nós possamos aprender e melhorar ainda mais. Meus irmãos, a Bíblia fala assim que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu passei ontem, irmãos, 7 horas na rua, na rodovia, com o carro estragado, com criança e minha mulher, a minha filha e minha esposa. Eu e minha família, nós passamos 7 horas ontem com o carro estragado na beira da rodovia, irmãos. Sim, mas graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui hoje. Nós conseguimos chegar no destino. Deus permitiu que nós ficássemos ali 7 horas. E eu nunca acho que vi minha esposa orar tanto como nesse dia. Nunca vi a minha família buscar tanto Deus como foi ontem. Na rua, no meio do nada, sem internet, sem rede de telefone, ou seja, no meio do nada, na escuridão total, 11 horas da noite.
meia-noite, 1 hora da manhã, nós fomos conseguir chegar aqui na casa da minha mãe. Lembrando que nós saímos 5 horas da tarde e quando foi 1h20 mais ou menos, chegamos na casa da minha mãe. Nós estávamos ali no meio da rodovia, procurando, esperando ajuda. Enquanto isso eu fui buscar combustível na cidade. Cheguei lá, minha mulher estava louvando a Deus com a minha menina, alegre, cantando, sozinha no meio do mato, naquele perigo. E oraram, eu orei. E assim, isso serviu para nos aproximar mais de Deus, serviu para nos fazer refletir sobre algumas coisas nossas, de família. E eu posso dizer, irmãos, que não é fácil não. Não é fácil. Vem muitas setas do maligno na nossa mente. A gente pensa, será que a gente vai conseguir sair daqui? Será que alguém vai nos ajudar? Será que porventura Deus vai enviar um anjo aqui, uma pessoa usada por Deus para nos tirar desse lugar? Foram 7 horas, irmão. Aleluias. E eu pedindo Deus para enviar um anjo, uma pessoa para nos ajudar. O carro deu falha na bomba de combustível, não estava puxando combustível, né? No final das contas eu fui até a cidade, busquei combustível, coloquei, o carro não pegou. Esperamos o guincho da rodovia, né, do Triunfo com Sebra, que é do pedágio. O guincho, nós esperamos ele por mais ou menos 4 horas, o guincho ali. O guincho nos levou até a cidade, enchemos o tanque, colocamos combustível, o carro não pegou. E então ligamos pro meu pai, né? Meu pai já estava dormindo. 11 horas da noite, ele levantou, ele foi até lá onde nós estávamos, meu pai mecânico, então trocou a bomba do carro, o carro pegou e graças a Deus ele fez uma gambiarra com a bomba de combustível que ele tinha usado de um outro carro, colocou e conseguimos ir embora, conseguimos seguir a caminhada. Nós só tínhamos caminhado 30 quilômetros da nossa cidade até o lugar que nós estávamos, sendo que a viagem era de 120 quilômetros. Deus é bom, irmãos. A sua misericórdia dura para sempre. O choro dura uma noite, durou até 1 hora da manhã. Mas a alegria está aqui agora, em meio ao amanhecer, em meio à natureza que Deus criou, em meio a mais um dia que assim Deus, o Senhor, nos concedeu. Então nós devemos louvar a Deus em meio às tribulações, como Paulo e Silas estavam louvando a Deus dentro daquela prisão. Amém, irmãos? Então é isso. É isso que eu tenho para ensinar para os irmãos, ou melhor, para compartilhar com os irmãos, né? Estamos aqui. Deus é bom. A sua ira não dura para sempre. O choro dura a noite, mas pela manhã a gente se alegra. Só basta a gente confiar no Senhor, não murmurar, não ficar reclamando. De fato, irmãos, o choro durou por uma noite. Desceu lágrima nesses olhos. Depois que eu enchi o tanque e ele não pegou, eu falei, a bomba queimou, e agora? O que eu vou fazer? Liguei pro guincho, R$ 450 para rodar 80 km. Não tem dinheiro, e agora? Deus é bom, meu pai levantou alegre, veio cantando, buscou nós, o carro pegou e estamos aí para a glória de Deus, amém, irmãos? Vamos ser perseverantes no evangelho, vale a pena, irmãos, vale a pena. Isso foi depois de uma pregação longa de 1h10 de pregação, pregando no terminal de ônibus. Eu estava com um projeto de ir para o monte orar, não estava esperando vir para cá, eu tive que vir, né? Eu tive que vir para socorrer também, para trazer algo que minha família estava precisando. E eles me pediram, eu vim trazer de bom grado, deu problema, mas o Senhor nos sustentou. Deus é bom e sua misericórdia ela nos sustenta. Fique na paz, igreja. Deus abençoa. Sejam firmes, constantes e abundantes no Senhor.